procurei, se deu uma direção. Meu tempo eu dediquei a coisas que pensei e me traria uma solução. Mas tudo deu errado. Depois veio o pecado, contaminou o meu coração. Oh, aleluia. Foi quando eu vi falar em Jesus Cristo. Ele é o único amigo que pôde me estender as mãos. Nos momentos difíceis só tenho, aleluia. Foi Ele quem deu na cruz do Calvário a sua vida. Seu sangue perdeu, pregado sofreu, para que hoje eu tivesse vida. Eu não sei como agradecer a Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida eu quero lhe entregar e pra sempre te adorar. Oh, meu grande Rei. Tem momentos difíceis que você olha para um lado, olha para outro, você não enxerga ninguém. Saiba que nos momentos piores da sua vida só existe um que está do seu lado a todo momento. Você está ali chorando, o Senhor está te vendo. Você está clamando, Ele está te vendo. Está murmurando, Ele está te vendo. Oh, Ele está te vendo a todo momento. Oh, aleluia. Talvez você andou por vários lugares, por vários tipos de situações, se amassou, mas Ele em todas compartilhou. Em todas Ele viu que você está passando. Hoje é momento de nós adorarmos e glorificarmos por tudo que Ele fez. Por muito tempo andei, lugares procurei, sem nenhuma solução. O tempo eu dediquei a coisas que pensei e me daria uma direção. Mas tudo deu errado. Depois veio o pecado, contaminou o meu coração. Oh, foi quando eu vi falar em Jesus Cristo. Ele é o único amigo que pôde me estender as mãos. Adore Ele, adore Ele. Foi Ele quem deu na cruz do Calvário a sua vida. Seu sangue perdeu, pregado sofreu, para que hoje eu tivesse vida. Eu não sei como agradecer a Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida eu quero lhe entregar e pra sempre te adorar. Olha pra ti. Foi Ele quem deu
como agradecer a Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida eu quero lhe entregar e pra sempre te adorar. Aleluia, ó meu grande Rei, ó meu grande Rei, ó meu grande Rei. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônica. Antes de eu entrar nessa mensagem, na mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônica, no capítulo 15. Graças a Deus, Deus é fiel e maravilhoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o que? O Espírito de Deus. Sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e a toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, porquanto vós estáis o quê? Com ele. Mais uma vez, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis o quê? E se buscardes, o que acontece? O achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo, Israel esteve sem o quê? Verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem o que mais? Sem lei. Quando, porém, na sua angústia, voltaram para onde? Para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, e o que aconteceu? O acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, e nem para quem entrava. Mais uma vez, e nos tempos, e naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre quem? Todos os habitantes daquela terra, pois nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda a sorte de quê? Aflição. Verso de número 7. Vós, porém, façais o quê? Esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Recompensa. Repete comigo: a minha obra. A minha obra. Não, mais forte. A minha obra. A minha obra. Terá recompensa. Recompensa. Graças a Deus. Asa, tendo ouvido essas palavras e a profecia do filho de Oded, cobrou o ânimo e lançou fora o quê? As abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou, repete comigo, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Olha só que coisa linda.
renovou o altar do Senhor, porque estava diante do pórtico do Senhor, e congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, com eles peregrinavam, pois que muitos de Israel tinham vindo, e eles quando viram que o Senhor, Deus, era com ele, ajuntaram-se, repete comigo, ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês. Olha aqui, no 15º ano do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 70.000 ovelhas, e entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu o quê? E de que mais? Toda a sua alma, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse o quê? Morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como o quê? Mulher, e prestaram juramento a quem? Em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E toda Judá se alegrou desde deste juramento, porque de todo o seu coração juraram de toda vontade a fazer o quê? Buscaram ao Senhor e fizeram o quê? E acharam. E o Senhor lhe deu o quê? Repouso. E o Senhor lhe deu repouso. O Senhor lhe deu repouso ao redor. O rei depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, ao qual Asa derrubou e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi o quê? Todos os seus dias, e trouxe para a casa de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado, e que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. Amém? Deus tremendo. Nós sabemos que quando aqui, no verso número 2, a palavra nos diz que, quando sai o anjo de encontro, e ele diz exatamente o que? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, os acharei, mas se o deixardes, ele nos deixará. Às vezes, nós não entendemos esse mistério. Nós ouvimos um comportamento que o Senhor é aquele que não nos abandona, mas nós temos que entender o mistério. O Senhor só não nos abandona se nós não o abandonarmos. Porque quando nós retiramos da presença de Deus, o Senhor, da mesma maneira, se retira de nós. Porque é o que diz a palavra aqui. Porque quando nós deixamos a presença do Senhor, nós não estamos automaticamente o negando. Quando nós deixamos de fazer o querer e a vontade do Senhor, nós estamos o negando. Quando nós deixamos de fazer o nosso chamado, aquilo que Deus nos ordenou, nós estamos enterrando o nosso talento. E quando nós enterramos o nosso talento, a palavra do Senhor nos diz, naquela parábola do talento, que até o que tem será o quê? Tirado. O que significa isso? Significa que a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, quando ela vem e nos diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é isso? É o teu chamado. Você tem um chamado da parte de Deus. O inimigo é aquele que vai querer a todo momento roubar o teu chamado. O inimigo é aquele que vai estar ao teu derredor, buscando, que nem leão querendo tragar, mas você está guardado por aquele leão maior, e eu creio que o leão da tribo de Judá, ele se faz presente aqui nessa noite. Pode levantar o inferno, mas o Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito, e maior será a tua vitória. Ainda que o intento do inimigo tenha sido grande sobre a tua vida, maior é aquilo que Deus te prometeu. Maior é a recompensa da qual o Senhor tem preparado para você. Muitas vezes nós não entendemos esse mistério.
Mas nós quebramos, nós desfazemos o altar com o Senhor, quando nós ali quebramos aquela aliança para com Ele. De que maneira, pastor? Nós quebramos a aliança com o Senhor quando nós queremos condicionar, quando nós queremos determinar, quando nós queremos dar, ali colocar limites, colocar regras para o Senhor. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, ela nos diz que há um tempo para todas as coisas. E eu falava ainda ontem, no tamanho, que é tremendo, como o homem tem, de todas as maneiras, querido, tentado colocar limites para Deus, colocar barreira para Deus, para o trabalhar de Deus. Embora a palavra do Senhor nos diga, operando o Senhor, quem impedirá? Nós, na maioria do nosso tempo, nós queremos limitar o trabalhar de Deus. Nós queremos escolher onde, com quem, como e quando o Senhor pode operar. Nós queremos escolher de que maneira que o Senhor vai fazer, ao invés de nós nos entregarmos a Ele, lançarmos aos pés dEle, porque como aquela mulher disse, se tão somente eu tocasse na orla do seu vestido, ei, eu seria curado. Nós temos que entender esse mistério. Deus, Ele não fala conosco mais por parábola. O Senhor, Ele fala conosco hoje abertamente. O inimigo também não tem mais armado cilada. O inimigo, ele tem mostrado para ti, e muitas das vezes até deixado bem claro, olha, está bênção e maldição, maldição é mais rápido, vem que eu te dou o que você quiser. E tem pessoas que têm abraçado isso. Tem pessoas que têm querido ali adiantar o relógio de Deus. E o melhor é ficar no tempo de Deus. O melhor é ficar na dispensação da graça. O melhor é ficar em Jerusalém. O melhor é esperar a vontade de Deus para a tua vida. O melhor é a vontade de Deus para a minha vida. O melhor é o querer de Deus para a minha vida. E eu creio que, como diz a palavra do Senhor, que eram dias difíceis. São dias difíceis nos dias de hoje. São dias tribulados. Mas não é o Senhor que trouxe tribulação para nossas vidas. Não é o Senhor que trouxe perturbação para nossas vidas. Nós, muitas das vezes, querendo adiantar o relógio de Deus. Nós que muitas das vezes querendo agir de maneira da qual o Senhor diz, olha, não coloque a mão, nós colocando as nossas mãos naquilo que o Senhor nos mandou. Nós querendo fazer aquilo que o Senhor disse, não faça. Não toques. E muitas das vezes nós esquecemos que a voz da qual nós temos que ouvir é a voz de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que no verso número 7, esforça-te. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. É dessa maneira. O Senhor não vê prazer naquele que lança a mão do arado. O Senhor não vê prazer naquele que torna atrás. Mas o Senhor tem uma enorme alegria. Repete comigo, enorme alegria naquele que prossegue. É assim. Deus, quando você está na dificuldade, nós vemos que muitos homens de Deus, dentro dessa palavra sagrada, eles não tiveram ali tudo de mão beijada. Toda a Bíblia nos ensina, toda a palavra do Senhor nos mostra que tudo foi com sacrifício, tudo foi com luta. Não existe vitória sem luta. Não existe aquela vitória, não existe alcançar sem busca. Quantos são aqueles que estão esperando? Quantos são aqueles que estão esperando que as bênçãos recaiam sobre a tua vida? A Bíblia diz que nós não corremos atrás da bênção, mas elas nos alcançarão, mas quando nós estivermos na posição da qual o Senhor nos colocou. Quantos têm saído da fila? Quantos têm abandonado a fila? Quantos têm deixado a fila? E quantos têm dito, cadê minha promessa? Onde está minha promessa? Ei, e os anjos dos céus olham ali e dizem, Senhor, ele não estava lá. Senhor, mas não estava lá, como que eu posso entregar? Como que eu posso entregar algo para quem não está presente? O Senhor só fala com quem está presente. E eu creio que o Senhor nessa noite, Ele está falando comigo e está falando contigo também. Porque quando no verso 7 Ele diz que, porém esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Porque no verso 6 Ele diz claramente, pois nação contra nação, cidade contra cidade, despedaçavam, porque Deus a conturbara com toda a sorte de aflição. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo,
Porque eu venci o mundo. Jesus, ele nos diz isso, que ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, e nós hoje temos um ajudador, que é o Espírito Santo, para nos guiar, nós também venceremos. Nós venceremos. E quando nós vemos que nação contra nação, e quando nós vemos como que o povo ali era afligido, não é diferente de Jesus. Quantos são aqueles que dizem, eis-me aqui? Mas até quando eis-me aqui? Eis-me aqui enquanto estiver bom para mim. Eis-me aqui enquanto estiver do meu jeito. Eis-me aqui enquanto estiver no meu entendimento. Ei, a Bíblia é bem clara e nos ensina para que nós devemos nos estribar pelo nosso próprio entendimento. Nós temos que guardar esta lei e é no nosso coração. No teu coração. O teu coração é o alvo. O teu coração é o alvo e o foco do inimigo. Porque a Bíblia nos diz que um coração alegre formoseia o rosto. O inimigo, ele é como aquele atacante quando vai fazer o gol. Ele não está preocupado com a trave, com a rede, mas ele está preocupado com os olhos do goleiro. É da mesma maneira. O atacante que consegue fazer o gol não perde um pênalti dessa maneira. É porque ele não olha, ele esquece a bola, ele esquece a rede, ele esquece a trave, mas ele fita os olhos nos olhos do goleiro. O inimigo, nessa noite, o inimigo por esses dias, o que ele tem feito é fitar os olhos nos olhos daquele do qual ele quer dipar, daquele que quer vencer. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você clama ao Senhor, o Senhor transforma os teus olhos como uma bola de fogo. E eu creio que quando o inimigo olhar para os teus olhos, todo o intento dele vai ser queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor te deu poder. O Senhor deu poder, derramou poder sobre a tua vida. E quando a palavra diz, não desfaleça a obra das tuas mãos, é porque sobre as tuas mãos Ele colocou poder. Ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade para repreender todo o mal da tua vida. É uma noite de milagre. É uma noite de maravilha. Que Deus vai honrar a tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos entrar aqui na palavra da qual o Senhor colocou no meu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Aleluia. Porque eu creio que o Senhor já está falando comigo, já está falando contigo. E uma noite de milagre, uma noite da qual eu creio que o Senhor ele quer entrar na tua casa. O Senhor ele já está na tua casa. E eu creio que nessa noite o Senhor derrama uma graça diferente na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é maravilhoso. E nenhuma das promessas dele pode ser impedida sobre a tua vida, nem sobre a tua família. E quando o Senhor diz que Ele tem promessa para a tua casa, porque eu e minha família serviremos ao Senhor, é promessa de Deus. Marcos capítulo 2, verso número 1. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez. Repete comigo, outra vez. Em Cafarnaum. Glória a Deus. E soube-se que ele estava onde? Em casa. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Inclina a tua cabeça então. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez nos colocando diante de Ti na Tua presença, clamando a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor meu Pai, é uma noite da qual, Senhor, nós estamos aqui em busca de um milagre. Nós precisamos, Senhor, nós necessitamos dos Teus sinais, das Tuas maravilhas, porque eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque muitos milagres o Senhor tem preparado, muitos milagres, Senhor, o Senhor tem derramado, e nós cremos, Senhor, que muito mais como testemunhas, ó Pai, do Teu Evangelho, testemunhas da Tua Palavra, testemunhas, Senhor, dos Teus feitos, eu creio que o Senhor tem para derramar. Por isso eu quero Te agradecer, meu Deus. Toca no Senhor do alto da nossa cabeça, para os nossos pés. Senhor, que toda insensibilidade, Senhor, caia por terra. Somente, meu Pai, nos tornando sensível à Tua palavra e ao Teu Espírito. Senhor, toca os nossos ouvidos, toca os nossos olhos. Toca o nosso coração, Senhor. Toca o meu lábio nesse momento, Senhor. Toca os meus lábios, ó Pai. Os meus ouvidos, Senhor. Para que possa ouvir somente da Tua voz.
da tua parte, meu Deus, e eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, e os meus lábios, Senhor, proferindo somente as tuas palavras, é o que eu te peço, te agradecendo, Senhor, não que somos merecedores, mas a tua graça e a tua misericórdia, Pai, está sobre nós. Amém? Graças a Deus. Vamos ler esta palavra aqui, que diz que alguns dias depois entrou Jesus outra vez em casa, em Cafarnaum, e soube que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, e a ponto de não o que? Caberem. Todos acharam aí, Marcos, capítulo 1, capítulo 2? Amém? Então deixa eu ver aqui. Ajuntaram-se, pois, o que? Tantos. Amém, tantos. Né? A ponto de não o que? Caberem, nem mesmo diante de onde? Da porta. E eles lhe anunciavam o que? A palavra. Em alguma coisa nós concordamos, mas é o mesmo. Nisso vieram alguns a trazer-lhe o que? Um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o que? O telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia quem? O paralítico. E baixaram o leito em que jazia o paralítico. Graças a Deus. O que essa palavra nos mostra? Essa palavra ela começa a trabalhar no nosso coração de algumas maneiras. Ela começa a nos mostrar que quando se ouve que Jesus está, multidão, quando se ouvia que Jesus estava, multidão se aglomerava. E ali diz a palavra que quando Jesus chega outra vez, quer dizer, Jesus mais uma vez, Jesus voltando àquele lugar, e quando ali anunciado, repete comigo, anunciado, que Jesus estava em casa. Olha o que acontece. Ajuntaram-se, pois, muitos, e a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Nós vemos que nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje, quando se anuncia um show, quando se anuncia um espetáculo, é dessa maneira que acontece. São tantas as pessoas a correrem para aquele lugar que não cabe mais. Você vê ali aquela plaquinha escrita em estacionamentos, esgotado. Você vê aquela plaquinha escrita nas portas, esgotado. Você vê aquelas placas em hotéis escrito, esgotado. Você vê em tudo quanto são os lugares escrito, esgotado. Mas por que, pastor? Porque Jesus ali estava? Não. A Bíblia diz que naqueles tempos, ali surgiriam muitos falsos profetas. E nós temos visto que nos dias de hoje, embora a palavra do Senhor nos diga, ainda no livro da carta aos Gálatas, quem vos fascinou, nós vemos que hoje, quantas pessoas têm se fascinado, quantas pessoas têm se deixado levar por mágica e esquecendo a maravilha, quantas pessoas têm se deixado levar pela ilusão e esquecendo o milagre, porque o Senhor ele não precisa de multidão, o que o Senhor precisa é de coração. O Senhor não precisa daquela multidão tremenda, porque a Bíblia nos diz, e nós repetimos várias vezes, porque assim os evangelhos nos relatam, que onde Jesus estava, grande era a multidão. Mas como eu dizia no início desse culto, a multidão era grande, mas aqueles que recebiam eram poucos. Porque para se receber é necessário estar de bom grado. Para receber é necessário estar de coração aberto. Para receber é necessário estar com os ouvidos abertos. Para receber é necessário estarmos com nossos olhos bem atentos. Como? Com nossos olhos olhando para o Senhor. Com nossos olhos olhando para Jesus. E quando nós vemos aqui que ajuntaram-se muitos a ponto de não caberem, e como eu digo, e como eu estou dizendo aqui, nós vemos que quando se prega a palavra, aqui diz que eles denunciavam a palavra. Hoje, se pregar a palavra, são muito poucos que param para ouvir. Hoje, são mais Martas do que Marias. Hoje, são mais pessoas preocupadas com seus próprios afazeres do que com aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um.
Até mesmo aqueles que muitas vezes, os que mais necessitam, são os que menos buscam. Nós temos visto hoje esse demônio do tô fraco, esse demônio da fraqueza espiritual. Nós temos visto hoje esse demônio desse carvão, porque quando sai do braseiro, se torna somente um carvão. Mas por quê? Porque tem se afastado do braseiro, tem se afastado do fogo, tem se distanciado. Porque eu me lembro agora de uma história daquele homem reunido com a família em torno daquele fogão a lenha. E ali ele contava essa história, e ali ele dizia sobre essa história para os seus filhos. Ele querendo de todas as maneiras dizer a necessidade de nos ajuntarmos na presença do Senhor para nos aquecer. A necessidade da graça e do fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque se não fosse dessa maneira, não haveria necessidade nenhuma de ali João Batista ter dito: eu vos batizo com água para o arrependimento. Quer dizer que entendeu o mistério, se arrependeu. E ali, aquele feito dizendo: olha, eu me arrependo. E ali sendo lavado de toda a impureza. Ali sendo colocado por terra toda a sujeira. Ali nascendo de novo das águas. Mas João Batista, ele deixava bem claro que só isso não era o suficiente. Ainda que nós viéssemos nos arrepender, era necessário algo mais. Era preciso um fogo sobre a nossa vida. Era necessário nós nos aquecermos diante dele. E a única forma de estarmos crentes diante dele é o Espírito Santo dele estar sobre a nossa vida. Ali desce dos céus. Que os céus descem do céu aquela pomba informada, aquela pomba ali informando, simbolizando o Espírito Santo. E desce sobre os ombros dele. E aquela voz do céu que diz: esse é meu filho amado, do qual eu me comprazo. Ali se cumpre a palavra do qual João Batista dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá outro que batizará com fogo. A necessidade de estarmos ali cheios da graça e do fogo do Espírito Santo. Pastor, como que é isso? É quando nós abrimos o nosso coração e buscamos Ele de todo o nosso coração. É quando nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas nós não buscamos acusar, mas nós buscamos onde é que nós paramos, onde é que nós falhamos, onde é que nós erramos, para que sejamos renovados e cheios do Espírito Santo novamente. Porque a primeira coisa que o inimigo, quando derrama esse estado de paralisia, esse estado de fraqueza, esse estado de inércia sobre a vida dos cristãos, é quando nós vemos ali que ele fica amarrado, ele fica parado, ele não consegue se mover para um lado nem para o outro. A única coisa que ele consegue dizer é: eu estou fraco, eu não tenho mais força, eu não consigo. Mas Joel dizia: ei, diga ao fraco, eu estou forte. Não há mais tempo para fraqueza. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Nós não podemos estar no meio da guerra e de repente olharmos para um lado, olharmos para o outro. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que ver que ele que vem os carros, ele que vem os cavaleiros. Ei, o Senhor abre o mar e engole a todos. É a palavra de Deus. Essa palavra ela não é aquela palavra simplesmente ali como se fosse uma fantasia, uma historinha. Aqui o escritor não coloca coisas para encher lacuna, para encher vazio, não, mas pelo contrário, todas as palavras que aqui estão são fiéis e verdadeiras. Aqui descreveu um fato, aqui é a realidade, aqui não é história, aqui não é fantasia, não é novela das 8. O que é aqui a realidade da vida? Nós temos que nos esforçar para estar na presença do Senhor. Porque todos os dias nós temos que nos colocar diante do Senhor, repreendendo essa paralisia. E aquele homem, ele tentava de todas as maneiras explicar, e ele buscava nos céus e falava: Senhor, me dê um entendimento, uma sabedoria, para que eu venha mostrar para os meus filhos, para que eles possam entender essa história e saber a necessidade de estar ali junto do braseiro. Quando diz a história que de repente se estoura ali um pedaço da lenha e aquele carvão pula para fora, aquela brasa pula para fora. Quando aquela brasa pula para fora, aquele homem continua contando a história.
E aí o seu filho olha e diz, mas pai, mas como é que é esse mistério? Aqui está o fogo. Como que junto do fogo se apaga? Ele diz, não pode se apagar o pavio que fumega. Quando você está ali junto do braseiro, não tem como você se apagar. Quando você está ali junto do braseiro, o máximo que vai acontecer é você se aquecer, é você se esquentar cada dia mais. É isso. E é isso que o inimigo quer. É esse estouro, essa explosão jogando você para fora. E quando ali ele explicava e o filho dizia, pai, não entendi. Quando o Espírito Santo toca o coração dele, ele olha para o chão e vê aquela brasa que havia caído fora. Aí ele diz, olha, vê este carvão? O menino olha para aquele carvão e diz, vejo, pois então, este antes era uma brasa, agora é somente um carvão. Agora é somente um tição tirado do fogareiro. Mas só que o Senhor é aquele que traz, o Senhor é aquele que aquece, o Senhor é aquele que derrama a graça, porque a misericórdia dele é a única razão de não sermos consumidos. E quando ali é colocado novamente, aquele pai cata aquele carvão e coloca ali dentro novamente daquele fogo, e ali novamente ele se torna em uma brasa. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos estar. O diabo todos os dias ao nosso derredor, o diabo todos os dias tentando fazer com que esse estouro, com que essa explosão venha nos colocar fora. E a primeira coisa que ele faz é querer nos apartar. A primeira coisa, o primeiro sintoma para a paralisia é a indiferença, é achar, eu não estou sendo visto, eu não estou sendo notado, ninguém me vê, ninguém fala comigo. É o sintoma da paralisia. Nós já temos que pegar por aí e dizer, está repreendido, Satanás. Está repreendido, porque aquele que me chamou, ele não tira os olhos de mim. Ah, por quê? Porque o Senhor disse assim, agora estão abertos os meus olhos, e os meus ouvidos atentam a toda a palavra deste lugar. Porque o Senhor te escolheu, e o Senhor te santificou. O Senhor, quando te escolhe, você vem para a presença dEle. O Senhor, quando te incomoda, você se arrepende de todo o teu coração, desce as águas. É o Senhor te santificando. E é o Senhor fazendo nova todas as coisas na tua vida. O diabo é aquele que quer te lembrar do passado. O Senhor é aquele que te diz que não os lembrei das coisas antigas. Não interessa passado para o Senhor. O que interessa para o Senhor é você na presença dEle, e é o futuro que Ele tem para te dar. É assim. E quando nós vemos aqui essa palavra dizendo, aquele pai, aquele homem, ele consegue explicar isso para aquele filho. Ele consegue mostrar para aquele filho que somente estando junto, estando ali naquele fogo, é que aquela brasa permanece para sempre. A necessidade desse calor, a necessidade. A palavra do Senhor diz que o bom é sermos dois, se um cair, tem quem levanta o outro. Quantas pessoas não têm se extasiado? Quantas pessoas não têm parado? Quantas pessoas não têm esquecido? Quantas pessoas, como nós pregávamos daqui a um outro dia, quantas pessoas sofrendo porque o primeiro sintoma, o segundo sintoma, para que você venha a estar nesse estado, né? Esse estado de paralisia, porque a paralisia ela não vem de uma vez. A paralisia ela vem aos poucos, ela vem ali paralisando aos poucos. Ela vem ali aos pouquinhos, pega o dedinho do pé, pega o pé. Quando você vê, já tomou parte do teu corpo inteiro. E ali quando diz, o segundo sintoma é a amnésia. Quando nós esquecemos todo o feito do Senhor. Quando nós ali começamos a dizer, nada acontece. Deus não faz nada na minha vida. Eu preciso ver um sinal, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ei, o Senhor diz, a palavra do Senhor nos diz aqui nos Evangelhos, que uma geração má pede sinal para o Senhor. E o Senhor não dará um outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. 4 dias ali no ventre da baleia. É assim. Muitas das vezes nós estamos cobrando ao Senhor, e o que nós temos feito para Ele, o que estamos fazendo para Ele. Quer que eu te mostre o terceiro sentido dessa paralisia? Porque é dessa maneira. O sentido dessa paralisia
Quando começa a vir o terceiro sintoma, é quando nós começamos a dizer ali, eu estou cansado, eu estou fazendo muito, eu estou fazendo demais, só eu que faço tudo, tudo sou eu sou cobrado demais, eu sou isso, sou aquilo. Terceiro sintoma, porque quando você está livre dessa paralisia, uma coisa que você descobre, que por mais que você faça, você vai ter aquele sentimento dentro de você, que você não está fazendo nada, porque você sabe que você pode fazer mais, você sabe que você pode fazer mais pelo Senhor, porque nada que você fizer vai cumprir ou pagar aquilo que Ele já fez por você, porque o que Ele fez por você foi pago com o sangue, e o seu sangue não vai ser derramado por Ele, muito pelo contrário, foi o dele que foi derramado por você. E nós sabemos que ali aquele povo levava, e era muita gente que nem cabia nas portas, que não cabia naquele lugar. Mas o que acontecia? Aquelas pessoas pegavam aquele paralítico, aquelas pessoas pegaram aquele homem, ali diz aqui em 4, e ali eles carregavam aquele homem, mas não tinha como entrar, porque grande era a multidão. E a palavra nos ensina aqui, nos diz que ali eles abrem, faz aquela abertura no telhado, e ali com aquela abertura no telhado ali colocam aquele homem. Mas nós sabemos que tudo isso é uma questão de atitude, é uma questão de atitude minha, uma questão de atitude sua. O que leva à paralisia, pastor? Nós já vimos 3 estados que levam à paralisia. Nós já vimos 3 estados que nos levam à paralisia espiritual. É o sair do braseiro, é o sair daquele fogareiro, é o sair da presença do Senhor. Nós já lemos aqui hoje, no capítulo 15 de Crônicas, quando nós vemos ali no verso 2, que o Espírito lhe incomoda. Se estiveres comigo, eu estarei contigo. Verso número 7, ei, se esforça. É necessário nós nos esforçarmos para que o Senhor venha derramar a recompensa dele sobre a nossa vida. Quando nós nos esforçamos, todo o trabalho de nossas mãos é recompensado. Todo o trabalho de nossas mãos ele é recompensado pelo Senhor. Muitos são aqueles que têm parado, muitos são aqueles que têm desistido, desanimado, uns por achar que já tem demais, outros por achar que não conseguiu nada. Tem esquecido que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer. Porque por mais que você alcance também, é pouco diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Diante da recompensa e a graça que Deus tem para a tua vida. A salvação é um dom que vai ser derramado sobre todos. Mas a recompensa, ela é somente sobre alguns. É sobre aqueles que perseveram. É sobre aqueles que gemendo e chorando, eles levam consigo seus molhos ali. E ali sim, eles voltam com alegria. Eles voltam regozijantes, porque o Senhor derrama recompensa sobre eles. E quando nós vemos aqui essa palavra dizendo que Jesus mais uma vez estava em casa. Jesus mais uma vez estando ali naquela casa. Jesus mais uma vez operando maravilha. Jesus mais uma vez derramando graça, derramando bênção, fazendo milagres, sinais e maravilhas no meio daquele povo. Mas nós sabemos que ainda há fariseus e ainda há publicanos. Nós sabemos que ainda há aqueles que mesmo em meio tanta bênção, tanta graça, mesmo aqueles que vendo paralíticos sendo curados, ainda há aqueles que murmuram, ainda há aqueles que buscam por quê, para quê, como, quando. Ele quer dizer onde foi. Ei, o Senhor está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Só uma maneira do Senhor entrar. O Senhor não entra por brecha. O Senhor não entra, diz você dizendo estou fraco. Quem entra quando você diz estou fraco é o diabo que vem para acabar de te matar. Mas quando você abre aquela tua boca e diz Senhor, me ajuda. Quando você leva os olhos para o monte, porque você sabe que é do alto que vem teu socorro, aí você grita Senhor, me ajuda. O que acontece? Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor imediatamente Ele te anuncia coisa grande e firme que você não sabe. O Senhor vem ao socorro. O Senhor não permite que você se afunde. Vieram alguns e trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O leito em que jazia o paralítico. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: anunciai o Evangelho, pregai a toda criatura. Nós temos visto que os dias de hoje, muitos estão querendo se basear nas Escrituras, quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas hoje querem se enquadrar somente naquele sentido pejorativo. E vamos, que tal nós procurarmos nos enquadrar naquele versículo quando diz: Ele, ao que vencer eu darei a coroa da vida. Que tal nós olharmos para o Senhor dessa maneira? Que tal nós olharmos para o Senhor, não dizendo que as águas estão sendo agitadas e não tem ninguém que nos coloque, mas nós olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Ainda que eu viva no meio de um povo de lábios impuros, ainda que eu habite no meio de um povo de impuro lábio, mas os meus olhos viram o Senhor, os teus olhos viram o Senhor dos exércitos. E quando aquela voz vier bem alta dizendo: a quem enviarei? Com certeza você vai estar ali, e você não vai estar fraco, porque você está ali junto do braseiro. Você vai estender as suas mãos e vai dizer: envia-me a mim, porque você tem um chamado, você tem promessa, você tem promessa. Quantos são aqueles que têm colocado tanto empecilho, colocado tanta barreira, colocado tanta coisa? Quantos são aqueles que têm buscado somente o próprio interesse? Vamos buscar o que interessa para o Senhor, que são almas salvas, almas curadas, almas libertas. Porque o melhor da parte de Deus não é você viver da promessa, não. O melhor da parte de Deus é você viver na promessa. Porque quando você vive na promessa, acaba uma, Deus se faz outra, acaba uma, Deus se faz outra, acaba uma, Deus se faz outra. Mas quando você vive da promessa, ei, você pega a tua promessa na tua mão, acabou, você não tem mais nada. E você vai fazer o que agora? Você vai estar ali com os pobres comendo bolota? Você vai estar sentado à roda de quem? Você vai estar sentado à roda de escarnecedor? Ou você vai estar firmado nesta palavra? Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Porque nós sabemos que nós nos deixarmos, Ele também nos deixará. Porque o Senhor é aquele que diz que Ele caminha contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Mas para que você diga isso, é necessário que verdadeiramente, que realmente o Senhor venha a ser o seu pastor. E não é um detalhe em nada, não tem nada, é nada mesmo vai te acontecer, nada vai te faltar, porque o Senhor é aquele que te supre de todas as necessidades. Mas não precisamos estar preocupados, o que nós precisamos estar pautado é nessa palavra. O que nós precisamos é olhar para essa palavra. O que nós precisamos é saber que Ele entrou em casa. O que nós precisamos saber é que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é o Deus de amanhã, e vai ser o Deus de sempre. Quantos têm saído da fila da promessa? Quantos têm esquecido que o Senhor faz milagre? Quantos têm se colocado paralítico? Mesmo diante da promessa, mesmo diante do milagre, quantos têm continuado paralítico? Mas eu vou te dizer uma coisa: de todos esses sintomas que eu te disse, se você estava sentindo algum, hoje o Senhor está te curando. Se você estava com amnésia, o Senhor está te curando. Se você estava fraco, o Senhor está te curando. Se você estava frio, o Senhor está te aquecendo nessa noite. A coluna de fogo sobre você nessa noite. O Senhor é aquele que não nos abandona realmente. O Senhor é aquele que no frio Ele coloca a coluna de fogo. O Senhor é aquele que no calor Ele coloca nuvem para nos cobrir. O Senhor é aquele que na fome Ele manda cordonizes.
O Senhor é aquele que derrama maná do céu para nos alimentar. O Senhor é aquele que não nos desampara. O Senhor é aquele que diz que grande era a multidão, mas nós sabemos que poucos eram aqueles que eram curados. Nós sabemos que para ser curado, não é necessário somente ele entrar na casa. Nós temos que crer que ele está na nossa casa. Não é somente necessário, não necessariamente, não, ele está aqui, está tudo bem, ele está aqui, está tudo bem. Não, é necessário que eu venha me render a ele. É necessário que verdadeiramente eu venha entregar a ele. Porque quando a palavra do Senhor diz aqui, no verso número 4, que não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado, fizeram esforço, eles não olharam e disseram, não tem jeito, não dá, estou muito cansado, então vou deixar para outro dia, vou deixar para lá. Não, é hoje. Eu sei que o dia da minha bênção é hoje. Eu sei que o dia da minha vitória é hoje. Para mim não importa se está frio. Para mim não importa se estão olhando torto. Para mim não importa se estão dizendo, ei, para de gritar. Eu quero mais é buscar ao Senhor. Porque eu estou ouvindo. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo a presença dEle. Oh, Xalamanapassoto. Deus tremendo e maravilhoso. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de coração. Deus não precisa de multidão. Deus não precisa de entendimento acadêmico. Deus não precisa de entendimento do homem. O que Deus precisa é que você abra o teu coração, negue a si mesmo e busque ao Senhor. E busque ao Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu coração a Ele. Que você confie nele. E Ele tudo fará na tua vida. Ei, tem vento aí? Ei, quero te perguntar uma coisa, ainda tem muralha aí? Ei, quero te perguntar uma coisa, tem barreira, tem tempestade? Ele está no barco, ele estende as mãos, ele põe por terra todo o levante de Satanás. Aqueles homens não pararam diante, porque eles tinham um propósito. E o propósito era ver aquele paralítico curado. O propósito era ver aquele paralítico sendo curado. Mas de tudo isso, não era somente que aquele paralítico fosse curado, mas todo quanto estivessem ali, até mesmo aqueles que foram somente para ver, pudessem ali contemplar que verdadeiramente o Senhor estava naquele lugar, que verdadeiramente Deus operava milagres naquele lugar. Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para você. Às vezes você acha que é o pastor que está impedindo o teu milagre. Às vezes você acha que a igreja está impedindo o teu milagre. Às vezes você acha que é o irmão da esquerda ou da direita que está impedindo o teu milagre. Eu vou dizer para você o que está impedindo o teu milagre. Olhe e veja se você está no braseiro ou se você está fora dele. Olhe e olhe para onde você está. Se você está no meio do fogo ou se você está se afastando do fogo. Olhe, é uma questão de análise. Quando nós paramos para analisar, a paralisia cai por terra. Diz no verso 5 que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Olha que coisa tremenda. Quando nós chegamos diante do Senhor, você está buscando uma cura, mas o que impede a cura é o pecado. O que impede a cura é os nossos olhos de pecado. Aquela história daquela mulher que todos os dias levantava da sua cama, descia as suas escadas e olhava pela janela e via aquela roupa suja que a sua vizinha lavava. Todos os dias. Ela fez isso por dias e dias. Levantava e aquela mesma visão. Nós sabemos, a história conta que aquela mulher descia pelas escadas e olhava e via somente aquelas roupas sujas. Até que naquele dia aquela mulher descobre que o que realmente estava sujo não era a roupa da vizinha. Tem muito crente precisando descobrir isso, que a sujeira não está na vida do irmão, que a sujeira está na vida dele mesmo. Tem muito crente aí precisando descobrir que ele, ao invés de buscar o pecado dos outros, é descobrir os seus próprios e pedir graça para Deus para colocar por terra.
nós somos todos pecadores, nós somos todos falhos, nós somos todos fracos, mas buscando força no Senhor. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor autor e consumador. Nós temos que aprender e entender que o Senhor não quer sacrifício, que o Senhor quer misericórdia. Nós temos que entender que não necessito de médicos sãos, mas sim o doente. Quero dizer para você que todos os dias eu estou na presença de Deus, porque eu sei que eu sou doente. Pastor, você é doente? Sou. Todos nós somos. Nós pecamos todos os dias. E quando nós nos colocamos na condição de são, de curado, nós fazemos como aqueles novos leprosos. Nós não voltamos nunca mais. Nós viramos as costas e vamos embora. Porque nós só chegamos à presença do Senhor por interesse. Todo crente tem um interesse. Ah não, pastor, eu estou por Deus porque... Não, para mim não importa. Eu estou na oração de Abacuque, hipócrita. Você está na presença de Deus porque você tem um interesse. Você quer alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Eu quero algo da parte do Senhor. Aleluia. Nós temos que saber que o Senhor, Ele realmente, Ele conhece o nosso coração. Tem muita gente olhando para a janela dos outros, ainda batendo no peito. Deus conhece a minha vida. Cuidado, crente, Deus conhece a tua vida mesmo. Toma cuidado. E quando nós vemos aquele dizendo que vendo a fé, o que o Senhor viu neles? O que o Senhor viu neles? Falta crente estar ligado aqui. Aleluia. Abre a tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 2, no verso 5. Vamos ler aqui. E Jesus vendo que eles não estavam ouvindo nada. É isso? Não. Vendo que eles estavam com tanto fogo, pula, sacode, esquenta, porque há fogo do Espírito nesse lugar. Aleluia. Porque quem estava frio ficou em casa. Você está aqui porque você está quente. Você está aqui porque você está cheio do fogo. E é do fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. E vendo Jesus, e vendo-lhes o quê? Pronto. Arrazoavam em seu coração, dizendo, murmurava, arrazoava, credo, só foi nós no culto, o culto estava vazio. Pastor não está pregando mais. Bom, mas não tem problema, são poucos que entendem o que ele prega mesmo. Mas só que os que entendem estão sendo abençoados. Tem diferença, né? Os que entendem estão sendo honrados. Você pode ver que aquele que não entende, ele continua sempre do mesmo jeito. Sempre murmurando, sempre arrazoando, sempre querendo procurar pelo em ovo. E às vezes acha. Se procurar, acha. E se achar, é complicado, né? Aqui vai ver o que acontece. Bom, tá lá. Já estou terminando. Agora tem relógio. Tem relógio aqui, tem relógio aqui. Eu sei que isso foi tudo má intenção, mas tudo bem. Eu sei que isso quis dizer alguma coisa para mim. 3 relógios no meu rosto. Tem problema. Mas Deus é fiel. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim esse homem? Ele faz o quê? Blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão um só, que é quem? Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é o problema daqueles que murmuram? Não é nosso, está repreendido, porque nós não somos murmuradores. Mas sabe qual é o problema daqueles que arrazoam, daqueles que murmuram, daqueles que só reclamam? Deus quer derramar um Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E o diabo quer derramar aquele espírito de mutre. Você já sabe quem é o mutre? É aquele cachorrinho daquele desenho da caça ao pombo. Ele só sabe cachorro, só reclamar. Tem crente que é assim. Você está falando assim, ó, Deus está te abençoando. Falou isso ontem, não fui abençoado ainda. É capaz de sair do culto, olhar para o irmão e, né? Mutre, faça alguma coisa. O pastor está gritando, crente, toma atitude. Ele tá... Só chia, faz nada. Tem que fazer alguma coisa. Fala assim, irmão, se não fizer nada, recebe nada. Só tem recompensa quem faz alguma coisa, né?
Só tem recompensa quem faz alguma coisa. Mateus capítulo 20. Chega aquele trabalhador na vinha, um chega uma hora, outro chega outra, mas todos receberam. E sabe qual que é o tremendo? Receberam igual. Porque o dono da vinha não está preocupado na hora que você chega. O dono da vinha está preocupado como você chega. É assim que Deus faz. Já estou terminando. Verso, não, ninguém está falando nada. Tá bom. Tá frio, se você for para tua casa, ainda dá tempo de assistir o jogo do Corinthians. Eu escutei. Vai ser assim. Mas Jesus logo percebeu